Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem intensos de O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Um livro fascinante, realmente. Sim, e a gente separou uns excertos que colocam a gente direto na cabeça da Alice, sabe? Aquela situação maluca dela, né? Exato. Ela acorda um dia, pensa que tem 29 anos, tá super feliz no casamento, grávida do primeiro filho. Só que não, né? Pois é, a realidade é bem diferente. Ela tem 39, tá no meio de um divórcio daqueles e já é mãe de 3. Uma década inteira, puf, sumiu. 10 anos apagados da memória. Nossa missão aqui hoje é tentar desvendar um pouco essa jornada, né? Essa coisa de redescobrir a própria vida. Como é que se lida com isso? Relacionamentos que parecem de outra pessoa, uma versão de si mesma que ela, não reconhece de jeito nenhum. É muito doido. Vamos tentar desembrulhar isso. Imagina a cena. Você tá lá, cai numa aula de ginástica, bate a cabeça e pronto. Uma década evaporou. Na sua cabeça é 1998, mas o calendário lá fora grita 2008. É a realidade da Alice. E tudo começa justamente ali, na academia. Uma queda feia. Isso. Dor de cabeça insuportável, enjoo, aquela confusão mental total. Ela acorda meio perdida, né? Se sentindo num episódio de série médica, com paramédicos em volta. E ela até nota que um deles parece o George Clooney, mesmo na confusão, né? Sim. Mas ela não reconhece a própria mochila, cheia de adesivos de dinossauro. E nem entende por que raios ela estaria fazendo uma aula de step. Para ela aquilo é totalmente estranho. Ela se sente grávida, esperando o primeiro bebê. Essa sensação de estar grávida é muito forte para ela no início. E aí vem o impacto brutal da amnésia, né? Não é só esquecer o que aconteceu, é perder o próprio senso de identidade que ela construiu nesses 10 anos. Como assim perder a identidade? Ué, ela olha para o próprio corpo e estranha. Tá mais magro do que ela lembrava, tem umas ruguinhas que, para a memória dela de 29 anos, não existiam. Ah, claro. E os seios, né? Diferentes depois de amamentar 3 filhos que ela nem sabe que teve. Exatamente. As roupas no armário não são dela, a casa parece estranha, a rotina, nada faz sentido. É como se a realidade de 2008 fosse uma agressão à Alice de 1998 que está presa na cabeça dela. Uma agressão, boa palavra. E isso se estende para os relacionamentos, né? Principalmente com o Nick. Ah, o Nick. Esse é um ponto central. Na memória dela, ele é um marido super apaixonado, aquele que dizia ser louco por ela. Mas a realidade? A realidade é um divórcio litigioso, aparentemente. Dele que ela desconhece completamente. Assustador até. E como conciliar isso, né? O amor idealizado na memória dela de 98 bate de frente com essa hostilidade, esse ressentimento todo do presente de 2008. É uma colisão violenta mesmo. Totalmente. E a dinâmica entre eles fica super tensa, cheia de desconfiança. O Nick e até a Elizabeth, a irmã dela, chegam a insinuar que essa amnésia talvez seja, sei lá, uma estratégia dela. Nossa, que pesado isso. Acusar ela de fingir. Pois é. E ainda tem uns mistérios no meio, tipo um tal incidente da máquina de lavar, que ela acha que foi traição do Nick, mas depois descobre que não era ele. Ah, sim, era o marido da amiga Dina, né? Isso. Mas tudo isso vai adicionando camadas de confusão e ressentimento. Eles até fazem uma aposta maluca se vão voltar ou não no meio disso tudo. Que doideira. E falando na irmã Elizabeth, outro choque para Alice, né? Com certeza. A Elizabeth é uma das primeiras pessoas que confronta a Alice com a dura realidade. E a Alice mal reconhece a própria irmã. Nota as rugas, a seriedade. A relação parece que esfriou muito. Sim, aquela cumplicidade de antes parece ter dado lugar a uma formalidade meio dolorosa, eu diria. É a Elizabeth que conta pra Alice que ela tem filhos, né? Mostra uma foto. Exato. E revela também que se casou com o Ben, um cara que a Alice descreve como um urso gigante
e de quem ela não tem a menor lembrança. E pensar que eles tinham estado juntos na véspera do acidente, muito estranho. E por trás dessa sachada séria da Elizabeth, tem toda uma história de dor, né? A luta dela contra a infertilidade, os abortos, os tratamentos complicados. Ah, verdade. O livro explora isso. Isso deve criar uma tensão enorme com a Alice. Imagina. A Alice, na visão talvez um pouco ressentida da Elizabeth, é a supermãe que talvez não valorizasse tanto essa vida perfeita que tinha. E tem a questão da adoção também. Que a Alice do presente tinha incentivado a irmã a fazer. Mas agora a Elizabeth resiste, né? Pois é. Diz que é tarde demais. É um retrato bem complexo de amor de irmã misturado com mágoa, com dores acumuladas ao longo desses 10 anos. E a maternidade em si. Acho que esse é o maior choque de todos para Alice. Descobrir os 3 filhos. Madison, Tom e Olivia. Sem dúvida. Aquela cena em que ela pergunta para Elizabeth, apontando para a foto, esses são meus filhos? Ah, é de cortar o coração. A vulnerabilidade dela ali é imensa. E a interação inicial com as crianças é super estranha, desajeitada. Ela não sabe como agir, que regras seguir. E as crianças, claro, percebem e testam ela, perguntam da memória. Mas tem um momentinho de luz, né? Quando surge a lembrança do apelido Passinha, que davam para Madison na gravidez. Sim, um pequeno vislumbre. Mas, no geral, para Alice, de 1998, a maternidade era algo lá no futuro, um plano. Não 10 anos de experiência real, vivida, intensa e agora completamente apagada da memória consciente dela. É como se tivessem roubado a experiência dela, né? Exatamente. A amnésia rouba a experiência subjetiva de ser mãe. Falta para ela toda a memória afetiva, as noites sem dormir, as pequenas conquistas, as dificuldades, o aprendizado diário. Ela tem que reaprender a ser mãe do zero, praticamente. Isso. Vukuntu lida com a estranheza de ter aqueles 3 seres humanos que saíram do corpo dela, mas que ela não lembra de ter carregado, parido, cuidado nos primeiros anos. E a ironia disso tudo pensando na luta da Elizabeth para ser mãe. É uma ironia bem cruel, né? Mas é interessante notar que, mesmo sem a memória, alguns instintos da Alice mãe, que ela se tornou nos últimos 10 anos, às vezes escapam. Tipo quando? Tipo quando ela repreende o Tom à mesa por alguma falta de educação, quase que automaticamente. É um flash da Alice de 39 anos que existe ali, mesmo soterrada pela memória de 29. Fascinante isso. E as descobertas não param por aí, né? Tem mais coisa que mudou nesses 10 anos. Tem muito mais. A vida dela virou de cabeça para baixo em vários níveis. A avó Frane, por exemplo, que ela lembrava como obcecada por regras de etiqueta, agora tem um blog sobre envelhecer e eutanásia. Pois é. Uma mudança e tanto. E a mãe dela, Barb, se casou com o Roger, que é o pai do Nick. Isso. Algo que na época pareceu super estranho para Alice, mas que agora, para os outros, é normal. E tem a ausência mais dolorosa, talvez, embora ela não se lembre conscientemente. A melhor amiga Dina, que morreu tragicamente um ano antes do acidente. O nome da Dina fica voltando para ela em sonhos, pensamentos soltos, mas ela não consegue conectar. Exato. É um buraco negro na memória dela, mas claramente foi um evento que marcou profundamente a Alice dos últimos anos. E ainda surge o Dominic, o diretor da escola. Um possível novo interesse amoroso. Um contraponto ao Nick. Sim, mais uma complicação ou talvez uma nova possibilidade, né? E ela começa a perceber a mulher que ela se tornou. Uma mulher bem diferente da de 29 anos. Muito diferente. Frequenta academia, é super assertiva, até meio snob, como ela mesma se percebe numa ligação, organiza eventos, tem uma casa impecável com faxineiras. Ela se olha no espelho e vê uma adulta, mas por dentro ainda se sente a garota de 29 anos. É um confronto brutal com a passagem do tempo e com as transformações que a vida impõe, né? A perda de memória força essa reavaliação. Quem é ela, afinal? Essa é a grande questão. Qual Alice é a verdadeira? A jovem otimista de 29 anos que está na memória dela? Ou a mulher mais complexa, talvez mais dura, mas também mais vivida, de 39 anos, que foi forjada por essa década que ela não lembra. A amnésia, por mais terrível que seja, acaba dando a ela uma chance meio única de olhar para a própria vida com outros olhos.
Bom, então recapitulando um pouco, a gente acompanhou a Alice nessa busca meio desesperada, né, pela década perdida. Vimos esse choque constante entre a memória afetiva do passado e a realidade às vezes bem dura do presente. A complexidade de tentar reatar laços com o marido, de quem ela está se divorciando, com a irmã marcada pela dor, com os filhos que são quase estranhos. E essa busca por uma identidade que parece ter se partido no meio, né? Fica muito claro como a memória é fundamental. Não é só um arquivo de fatos. De jeito nenhum. É o tecido que conecta quem a gente foi com quem a gente é. É o que dá sentido para nossa história, para os nossos relacionamentos. Sem ela, a gente meio que se desfaz. A experiência da Alice, mesmo sendo ficção, faz a gente pensar muito nas nossas próprias vidas, né? O quanto a gente muda ao longo do tempo, às vezes sem nem perceber. Com certeza. O que será que realmente define a gente? É quem a gente sonhava ser ou quem as circunstâncias nos tornaram? E fica aí uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Manda lá. Se a gente tivesse a chance de encontrar a nossa versão de 10 anos atrás, o que será que essa versão mais jovem pensaria da vida que a gente construiu até hoje? Boa pergunta. Que diálogos iam surgir daí, né? Que conflitos, talvez, ou que reconciliações entre o nosso eu do passado e o nosso eu do presente. Fica aí pra gente pensar. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise aprofundada. Até a próxima. Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.